Casa, como é bom, Pai. Nessa manhã, nós estamos aqui para te dizer, Senhor, fala conosco. Que a Tua palavra, Senhor, venha ao encontro, Senhor, dos nossos corações, ao encontro e de encontro. E que em nome de Jesus, Pai, possamos sair daqui transformados pelo Teu mover, Pai. E que saímos mais parecidos contigo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Amém. Que bom estar aqui. Já faz um mês que eu não venho para cá. Estava com saudade aqui. Acho que um mês, porque nós tivemos o congresso. No congresso eu deveria estar aqui. O irmão Carretoni trouxe a mensagem. Espero que você tenha sido abençoado com Abacuque e a mensagem do irmão Carretoni. E hoje nós estamos aqui diante de mais uma mensagem. E hoje o livro é Ageu, as crianças. Deus abençoe as crianças, que elas sejam abençoadas, participem da classe e que seja uma bênção. Hoje nós vamos analisar o livro de Ageu. E eu quero convidar você, nesse dia, a considerar algumas coisas. Sabe, queridos, nós precisamos considerar, algumas vezes parar por um momento a nossa vida, nossa correria e todas as outras coisas, e considerarmos algumas coisas em nossa vida. É preciso considerar, sabe? Algumas vezes nós passamos correndo pela vida, correndo pelas coisas, nós não paramos para considerar algumas coisas importantes. Por exemplo, nós devemos algumas vezes parar e considerar quanto à nossa vida profissional, nosso trabalho. Então é importante fazer isso. Considerar se estamos rendendo aquilo que gostaríamos de render, se estamos fazendo aquilo que gostaríamos de fazer, se estamos realmente no lugar onde deveríamos estar, no sentido profissional. Nós temos que parar, pensar, considerarmos. Nós temos que considerar a nossa vida familiar. É importante pensarmos se estamos cumprindo bem o nosso papel dentro de casa, seja de esposa, seja de marido, seja de filho, seja de pai. Estamos cumprindo bem o nosso papel? Não estamos cumprindo, estamos caminhando, estamos levando a nossa família em direção a um alvo saudável? Não estamos permitindo que de repente a nossa família seja afetada com algo? Não estamos. Considerar, pensar profundamente a respeito, fazer uma introspecção. É preciso fazer isso, é preciso pensar, meus queridos. E Ageu é um livro que nos leva a pensar, considerar sobre a nossa vida cristã. É interessante porque Ageu, a palavra que Deus deu ao profeta Ageu fazia com que as pessoas que viviam naquele tempo considerassem a respeito de como elas estavam caminhando, de como elas estavam agindo. E por algumas vezes, Ageu, ele diz essa palavra, considerai. Deus falando, considerai. É importante então, antes de começarmos, considerarmos algumas coisas. Vamos considerar um pouquinho o pano de fundo do livro Ageu, para que você entenda bem, depois a gente entra, propriamente dito, nas considerações da nossa vida cristã. Bom, Ageu, nós damos um salto agora. Nós estávamos, por exemplo, se você estava aqui a semana passada com o pastor Leandro, e o livro foi Sofonias. Em Sofonias, as pessoas, o povo ainda não foi levado cativo para a Babilônia. Está para acontecer, a coisa está acontecendo. Está ali, naquele momento, Sofonias, ele vem no mesmo momento de Abacuque, a dizer e chamar a atenção do povo, para que o povo, enfim. Os babilônios, então, eles vêm, eles invadem Jerusalém, levam o povo cativo, levam a tribo de Judá, a tribo do sul, cativo para a Babilônia, e lá eles passam anos e anos no cativeiro. Depois, então, de todo aquele momento, Deus já havia dito que iria livrar o povo, porque Deus está sob o controle de todas as coisas. Então, Deus usa os persas para acabarem indo sobre os babilônios, eles vencem, agora eles acabam assumindo o total controle. E Deus usa Ciro para libertar esse povo, libertar entre aspas, libertar para que o povo voltasse
para sua terra natal, agora totalmente destruída, tudo detonado. Então agora Ciro não apenas liberta, mas Ciro dá recurso para que esse povo volte para Jerusalém. E a primeira grande tarefa que esse povo tem em Jerusalém é reconstruir o templo. Porque se o templo for reconstruído, eles voltam a ter um lugar de adoração, que já não existia mais. Eles estavam cativos. Provavelmente Ageu foi um dos que voltaram com essas pessoas. Ageu, Zacarias, eles profetizam na mesma época. Eles foram levantados na mesma época, assim como Abacuque e Sofonias poderia ser, e é por algumas pessoas, considerado um livro, né? Dá para trabalhar junto com eles, porque eles trabalham juntos. Ageu e Zacarias também trabalham na mesma época. Deus levanta Ageu, porque o povo começa a trabalhar. Muito bem, vamos reconstruir o templo, aquela alegria, eles começam a reconstruir o templo. Só que as oposições começam a acontecer, eles não recebem ajuda das pessoas que estão ali, eles na verdade não querem a ajuda dessas pessoas, mas existem várias oposições. Eles vão, a turma dali que não gosta dos judeus, os samaritanos, eles vão até, entre outros, vão até Ciro e falam a respeito dos judeus, dizendo que os judeus, eles, se Ciro deixar, olha, enfim, gente, dá um rolo. E o que acontece? Eles desistem, eles param o trabalho. Pararam o trabalho por 16 anos. A casa de Deus ficou parada, não foi construída por 16 anos. E é aqui, nesse momento, depois de 16 anos, que Deus levanta Ageu para profetizar, para que esse povo retome o trabalho. Bom, aqui nós começamos algumas considerações. Porque Ageu, ele nos leva a considerar, ele nos leva a pensar, uma introspecção, ele nos leva a olhar para dentro de nós e pensarmos algumas coisas a respeito da nossa vida cristã, no caso deles, a respeito da vida deles com Deus. E é interessante, queridos, que não está em Ageu, eu quero convidar você, guarda Ageu aí, nós vamos trabalhar em Ageu, mas antes de lermos Ageu, existe uma consideração que precisamos fazer. É a primeira consideração que todos nós deveríamos fazer, ao menos uma vez na vida. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, abra lá comigo, 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos voltar para Ageu, não se preocupe, mas vamos fazer uma primeira consideração aqui em 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 2. A palavra de Deus, ela vai chamar a nossa atenção para algo interessante e importante. Olha só o que diz. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2. Olha que interessante nós pensarmos aqui em alguns pontos. Primeira consideração que nós precisamos fazer é se realmente somos cristãos espirituais ou se somos cristãos carnais. Essa é a primeira consideração. Nós não podemos falar de considerarmos a nossa vida cristã sem pararmos por um instante, no primeiro momento, e considerarmos se somos cristãos espirituais ou se somos cristãos carnais. Sabe, queridos, infelizmente, existem muitos motivos para que a pessoa venha à igreja. Muitos motivos. As pessoas podem vir à igreja simplesmente por amenizar a consciência. Muitos vêm à igreja para amenizar a consciência. Muitos vêm à igreja porque a tradição familiar manda, porque os pais iam à igreja, porque a esposa vai à igreja, porque o marido quer ir à igreja, enfim, e a pessoa começa a vir à igreja. As pessoas vêm à igreja porque elas sentem o desejo, a vontade de participar de um grupo, participar de algo, e a igreja é fácil. Afinal de contas, nós aceitamos todas as pessoas.
Aqui não é como entrar numa socialite, por exemplo, em que você precisa ter determinados critérios para entrar naquele grupo, ou entrar num grupo radical, que você precisa fazer esportes radicais para entrar naquele grupo, ou enfim, não. Aqui simplesmente a pessoa está com as portas abertas, ela pode vir e fazer parte de um grupo, e muitas pessoas vêm para a igreja para fazer parte de um grupo, para se tornar parte de algo. Outros vêm para a igreja simplesmente porque aqui eles encontraram amigos, aqui eles encontraram uma boa palavra. Outros são simpatizantes, simpatizam com esse negócio de cristianismo, ele é legal. Sabe, esse mundo está tão perdido, esse mundo está tão podre, essa coisa arada desse mundo terrível. E a igreja é boa, as palavras são interessantes, fala de coisa boa, que nós devemos fazer o bem, que nós não... Mas será que esse é o motivo de você entrar por essa porta? Bom, espero que o mais importante já aconteceu, você entrou por essa porta. A questão é, como você vai sair por essa porta? Será que você já considerou se você realmente entendeu aquilo que Cristo fez por você? Será que você já considerou se você tem vindo à igreja porque a igreja é legal, porque é importante, ou porque os seus pais têm trazido, ou enfim, por qualquer outra coisa, ou se você vem à igreja porque você ama e adora e entregou a sua vida nas mãos de Jesus Cristo e já não mais vive você, mas agora Cristo vive em você, e seja lá o que for para vir, seja lá o que Cristo tiver para você, você está pronto, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que essa é a ideia? Será que você já tirou a sua mente e já tomou a mente de Cristo para você? Quer dizer, já entrou da forma que Cristo diz, da forma que Cristo pensa, da forma que Cristo fala que você deve viver? Porque essa é a primeira consideração que nós temos que fazer sobre a nossa vida espiritual. Se realmente somos ou não somos convertidos, se realmente entendemos ou não entendemos. Sabe, para você que já aceitou a Cristo como seu Salvador, essa é uma reflexão muito chata. Porque você está pensando: mas eu já aceitei, está tudo certo, que papo. Mas acredite, irmãos, talvez a pessoa que está do seu lado, talvez a pessoa que está dentro da sua casa, talvez a pessoa que dorme ao seu lado, ainda não sabe a essência do Evangelho, ainda não tomou a mente de Cristo, e é apenas alguém que caminha. E é interessante que o texto diz que essas pessoas não vão entender. Algumas vezes você vê algumas pessoas falando algumas coisas aqui e você não entende. Você fala: gente doida, né? Eu sou crente, mas eu não sou doido, não. Sabe, esse negócio de, sei lá, não quer sair da igreja, quarta-feira. Matias, pelo amor de Deus, quarta-feira, abria toda a casa, toda vez, e fazer, e preparar, e não sei o quê. Ai, gente doida. Como é que é levar os jovens para o... Ô, Leonardo, vai fazer outra coisa da vida. Você está recebendo os adolescentes lá, que mudou agora, é quarta? Toda terça-feira, com aquela galera, não sei o quê, pelo amor de Deus. O Leonardo fica falando de Jesus lá na escola. Pô, Leonardo, pelo amor de Deus, de novo usar você, tá? Desculpa. Pô, tem cada um melhor para fazer, sabe? Algumas vezes, queridos, nós não alcançamos e não entendemos. Não é porque somos diferentes, mas é talvez porque não temos a mente de Cristo. Não dá para ser diferente com a mente de Cristo, porque a mente de Cristo é uma só. Então esse negócio de eu penso assim, eu penso assado, eu faço isso, eu faço assado, para mim é desse jeito, para mim é desse jeito, tem uma complexidade. A mente de Cristo, ela nos une, ela nos unifica, nos faz igual, nos faz pensarmos igual, nos faz termos uma meta igual, nos faz caminharmos igual, nos faz irmos igualmente para o alvo, que é o alvo da glória de Deus. Se você não pensa dessa forma, considere. Talvez você não tenha entendido do que é que nós estamos falando. Agora, em Ageu? Ageu, então, ele começa a chamar as pessoas para considerar. E algo está acontecendo. Antes de vermos aqui a respeito de considerar no capítulo 5, nós já podemos começar a considerar algumas coisas em nossas vidas antes, porque esse povo é um povo que simplesmente havia desistido, porque era cômodo desistir de fazer a causa construir a casa de Deus. Olha só, nós vamos entender o porquê que era cômodo deixar. Lembre-se, esse povo foi levado cativo. Algumas dessas pessoas que voltaram do cativeiro, elas foram levadas
elas têm a memória do que elas tinham, elas voltaram provavelmente para a casa delas, a casa onde elas viviam antes, agora tudo está destruído, tudo está desmoronado, tudo acabado, e elas chegaram ali, é um sentimento de alegria, mas ao mesmo tempo um sentimento de dor, porque elas lembravam o que elas tinham, e agora elas estão vendo o que elas têm. E aí então nós encontramos essas pessoas da seguinte maneira, e aí nós vamos considerar algumas coisas que nos ajudam em nossa vida cristã também. Olha só, Ageu, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1, em que vai nos dar todo esse pano de fundo que nós passamos, e mais aquilo que nós vamos ver. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Uma pausa até aqui. Não veio ainda o tempo. O povo está dizendo, não veio ainda o tempo de construirmos a casa de Deus. Preste atenção. Esse povo está cativo. Deus usa Ciro, um pagão. Ele não é da tribo de Judá, ele não é um profeta, ele não é um rei de Israel, nada disso. Deus usa Ciro para libertar esse povo e ainda financia o templo para ser reconstruído por esse povo. Eles voltam, o lugar está lá, o templo precisa estar tudo caminhando para isso, e eles olham e dizem, mas nós não estamos construídos porque ainda não é o tempo. Até tinha uma questão da data que Deus havia dito lá atrás que o templo seria reconstruído, mas eles já deveriam estar trabalhando no templo. Isso é uma coisa que assim a Bíblia deixa muito claro. Aqui nós precisamos considerar uma coisa que muitas vezes nos pega, queridos, e a consideração que nós devemos fazer aqui é a seguinte: será que nós também estamos dando desculpa para Deus, dizendo ainda não é o tempo? Sabe, irmãos, a grande verdade, a primeira coisa é, somos cristãos, entendemos quem é Jesus, entendemos, ponto, ótimo. Agora vamos para a próxima consideração, nossa vida cristã. Estamos nós dizendo para Deus, ainda não é o tempo, ainda não chegou o tempo de fazer isso? Estamos nós fazendo isso? Sabe, nós somos grandes em dar desculpas. O ser humano é assim. O ser humano é bom de dar desculpa. E nós começamos desde pequenininho. Foi você que derrubou o vaso? Não, sem querer o gato pulou e aí eu fui pegar o gato e o meu cotovelo bateu no vaso e o vaso caiu. Mãe, me desculpa. É mais ou menos isso. O seu guarda, verdade, eu estou sem a carteira de habilitação, mas sabe o que é, seu guarda? É que, olha, você não vai acreditar, você não vai acreditar. Nós sempre temos uma desculpa. E aí nós nos encontramos em nossa vida cristã. E a verdade, queridos, é que a nossa vida cristã deve ser uma vida dinâmica. Dinâmica. A nossa vida cristã deve ser uma vida de evangelismo. Sabia disso? Sim. Essa é a nossa grande missão, evangelizar, sair por essa porta e falar de Jesus para todas as pessoas. Qual é a desculpa? Por que isso não está acontecendo? Por que quando você cruza com alguém que não é cristão, você fecha a sua boca? Sabe o que é, pastor? É que assim, não dá, né? Para sair falando para todo mundo de Jesus também. Eles vão pensar que eu sou louco. Ah, é? A Bíblia já disse que as pessoas iam dizer que você é louco. Então, isso não é desculpa. Sabe o que é, pastor? Primeiro, relacionamento. É assim, eu vou me relacionando. Aí um dia, querido, isso não é desculpa. Olha, é vergonha. É vergonha. Eu morro de vergonha. Você morre de vergonha? Melhor não dar essa desculpa. Vergonha de Jesus, não, essa é péssima. Não dê essa desculpa. Não. Por que nós não vamos, por exemplo, Matias, você participa do núcleo, você é nosso facilitador do núcleo familiar. Você tem os aprendizes, você tem a sua esposa, você é o nosso coordenador de núcleo familiar de São José dos Campos. Olha, já foi postado agora. Presbítero Matias, que firmeza, como dizem os meninos.
todo mundo vai no núcleo familiar na sua casa lá? Não? Você convida? Você convida, Elisângela? Convida mesmo? Está falando sério? Você já convidou uma boa parte das pessoas que estão aqui? Não acredito. Por que eles não vão? Qual que é a desculpa? É falta de tempo. Você percebe, queridos? A causa de Cristo, ela está acontecendo. Esse povo não construía a casa de Deus. E eles diziam, porque não é chegado o tempo. Eu quero te perguntar, qual é a desculpa? Qual é a desculpa? Nós fizemos os jovens aí presentes aqui. Agora é com vocês. Eu quero bater um papo com vocês. Alguns saíram, os adolescentes. Mas deixa eu falar uma coisa. Nós fizemos um culto para os jovens. Lá no parque da cidade. Fizemos lá, preparamos, fomos. Eu levei pasta de amendoim e tal. Preciosa pasta de amendoim. Você não tem em qualquer lugar. Peanut butter, uau, com geleia. Preparei como se fosse a coisa melhor que eu tinha lá em casa. Eu pensei nos jovens, vocês vão curtir. Quantos jovens tinham lá, Leonardo? Jovem tinha você e a Roberta. E eu. Acho que era isso. Eu trouxe 2 lá de Mogi, né? Mas o resto da galera? Não estava? Qual que é a desculpa? Ah, não, eu levava de carro, isso não é desculpa. Eu tinha buscar. Gente, vocês percebem? Vocês percebem como nós damos desculpa? Vamos ter, sexta-feira que vem, nós vamos ter um trabalho de discipulado. É isso, né, Roberto? É isso. Vai ser lá 200 horas. 7h30. Bom, tem gente que trabalha, isso não é uma desculpa. Tem gente que estuda, isso não é uma desculpa. Agora, quem não trabalha, quem não estuda, quem não, enfim, sei lá, não morreu um ente querido no dia, ou algo parecido acontecer, não sei, gente, uma coisa, sei lá, caiu um avião, bloqueou, tem desculpa para não ir lá? Você aceita todo mundo entrar? Está todo mundo fazendo discipulado quando levantou a mão? Metade da igreja. E a outra metade não está por quê? Qual que é a desculpa? Você percebe? Eu estou tentando fazer você considerar e refletir a sua vida cristã. Nós damos desculpas e mais desculpa para Deus. Senhor, desculpa. Ai, eu pequei. Mas também, né, Senhor? Não dá também, né? Ó a tentação do jeito que vem. É irresistível. Não dá, gente. Por que nós precisamos trabalhar. Olha, a igreja bíblica, ela está chegando num momento que precisa agora mudar o momento dela. Está chegando na hora de começarmos a trabalhar com outras coisas. Para isso, você precisa começar a se envolver em ministérios. Precisamos ter ministérios. Cadê a nossa reunião de oração? Cadê os irmãos que gostam de oração aí? Quem gosta de orar aí? Gosta de intercessão? Gosta de oração? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, já 7 é um número bom, né? Não estão fazendo reunião de oração por quê? Qual que é a desculpa? Olha só, gente. Não, é que não posso à noite. Mas pode amanhã? Não pode amanhã. Pode 6 horas da manhã? Pode às 4 da manhã? Pode cada um levantar e orar pelo Skype? Pode? Gente, jeito nós damos, seja como for. Não fazemos porque não queremos, mas precisamos ser chacoalhados de vez em quando, parar, abrir os olhos e considerar a nossa vida cristã. Estamos nós enchendo de desculpinha. Sabe, é tão feio, é terrível. Eu e o pastor Leandro, a gente tem um negócio. Ele fala que eu sou o rei das desculpas. Sempre acontece alguma coisa, aí eu chego lá e falo, mas sabe o que aconteceu? Ele fala, conta, qual que é a desculpa? Não, a desculpa é verdade. Mas depois que eu comecei a considerar em Ageu, eu comecei a perceber o seguinte, muitas são desculpas, sim. Sabe, nos desculparmos porque não fizemos, nos desculparmos porque não vivemos, nos desculparmos porque não fomos, nos desculparmos porque chegamos atrasados, não tem desculpa. Algumas têm, mas veja, nós nos desculpamos com Deus. Sabe o que é interessante? Se você chegar aqui, a gente marcar uma reunião e você chegar aqui e dizer, olha, pastor, desculpa, sabe o que é? É que assim, a garagem,
ela travou e assim, não deu. Eu vou acreditar em você. Eu falo, imagina, irmão, fique em paz, vai com Deus, está tudo certo, não tem nenhum problema. Mas se isso não for a mais pura verdade, se por exemplo, travou porque você, enfim, você deixou ela travada ao invés, e ela usou isso como um argumento, uma desculpa, porque a gente faz isso. Então, mais ou menos, olha, para mim, peraí, deixa eu sair da sala, fala que eu não estou aqui, mas eu saí da sala primeiro, ninguém mentiu aqui. A gente usa uns argumentos, assim, umas estratégias de desculpa. Se você precisar de umas, eu tenho umas estratégias boas de desculpa. Bom, estou brincando. Mas sabe o que é interessante? Como é que a gente pode dar desculpa para Deus? Ele é onisciente, gente. Ele sabe de tudo. Não, olha, eu não fui lá no núcleo, mas sabe o que é? Qual é a desculpa para Deus? Não, eu não estou fazendo discipulado, mas sabe o que é? Não, olha, eu estou vindo na igreja, mas eu não tenho compromisso, sabe o que é? Olha, eu não estou chegando antes para ajudar a arrumar as cadeiras, mas sabe o que é? Não, olha, eu não estou ficando na porta da recepção para ajudar o pessoal que já está na recepção, mas sabe o que é? Olha, eu sei cantar, mas eu não estou cantando louvor, sabe por quê? É que, não, olha, por favor, considere. Primeira consideração. Considere se estamos dando desculpa demais para Deus. E aí, ele vai continuar. Ele vai dizer o seguinte. Onde é que eu estou aqui? Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Um dos motivos de talvez nós darmos tantas desculpas, queridos, é porque estamos muito preocupados com as nossas casas apaineladas ou casas confortáveis. Era a forma de construir a casa dos reis. E o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: há 16 anos vocês deixaram minha casa em ruínas. E há 16 anos vocês estão deixando a sua casa, o maior conforto que existe, ao invés de pensar na minha casa. É isso que vocês estão fazendo? E vem dizer que não é tempo de trabalhar na minha casa? É mais ou menos isso que Deus está dizendo. Sabe, um dos motivos de nós arrumarmos tantas desculpas é que muitas vezes nós estamos muito preocupados com a nossa vida. Nós estamos muito preocupados com o nosso tempo. Nós estamos muito preocupados com o nosso conforto. Nós estamos muito preocupados com arrumar a nossa vontade, em preparar a nossa vontade, em fazer aquilo que é bom para nós, ao invés de fazer aquilo que é bom para Deus. Essa é a grande verdade. Essas pessoas, elas estavam simplesmente deixando a casa de Deus de lado em ruínas, e elas estavam trabalhando na sua casa e deixando as coisas mais confortáveis possíveis. Interessante, porque Deus, Ciro já havia mandado a madeira, já estava certo, ele já tinha pagado a madeira já estava lá, as madeiras boas inclusive, cedros do Líbano já tinham sido encomendados para reconstruir o templo. E aí, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que Deus agora manda eles irem cortar a madeira de novo. Agora vai lá e corta a madeira de novo. Por quê? Porque provavelmente não apenas eles estão deixando a casa de Deus em ruína, como eles pegaram as coisas que eram para a casa de Deus para fazer as suas próprias casas. Então as casas apaineladas provavelmente foram construídas com a madeira que era para ser construído o templo, a casa de Deus. Sabe, irmãos, nós estamos num hotel. Mas nós poderíamos estar no parque da cidade, que eu acho lindo, por sinal. Lindo. Lugar maravilhoso. Poderíamos estar lá. Ou nós poderíamos estar no 200 horas. Ou nós poderíamos estar no salão de festa. Ou nós poderíamos estar na garagem. Nós podemos estar em qualquer lugar. A igreja se reúne, a igreja somos nós. Quando eu digo aqui a respeito da casa de Deus, eu estou dizendo daquilo que nós temos a obrigação de fazer em relação à casa de Deus, mas não a casa de cimento. Sabe, nós não estamos aqui pregando um templo, um templo santificado e sacro. Não, nós estamos pregando aqui que nós devemos gastar energia e o nosso tempo para as coisas de Deus. E muitas vezes nós deixamos as coisas de Deus de lado e nós só nos preocupamos com a nossa própria vida. Sabe aquele negócio? A coisa mais importante que existe na minha vida está aqui, no meu umbigo.
E o mundo gira em torno do meu umbigo. E o que é importante para mim são as coisas que estão ao redor do meu umbigo. E aí Deus olha para o povo de Ageu e nos faz considerar: será que nós estamos nos preocupando com a casa de Deus, com a obra de Deus? Ou será que a nossa única preocupação é conosco mesmo? Será que nós estamos tirando da casa de Deus? Sabe, irmãos, como assim tirar da casa de Deus? Eu não pego o dízimo para fazer nada. Eu faço com o meu dinheiro. Pois é, só que algumas vezes você faz com o seu dinheiro, só que o seu dinheiro não tem prioridade na casa de Deus. Já parou para pensar? Não, eu odeio falar de dinheiro. Não gosto mesmo. Mas é um princípio bíblico. É um princípio bíblico. Não acho, francamente, que o dízimo seja algo legal, assim, no sentido de é como no Velho Testamento. Não acho que seja como no Velho Testamento. O que eu acho é que se lá, onde não havia graça, as pessoas contribuíam com 10%, o que será na graça? Na lei era assim, o que será na graça? O dízimo para mim, 10%, para mim é um ponto de partida. Não pode ser um ponto de chegada. Se ele for um ponto de chegada, então nós erramos. E nós falhamos, eu sei que nós falhamos. Mas a questão é, qual é a prioridade do nosso coração? Qual é a prioridade do nosso coração? Será que nós estamos preocupados com a nossa casa ao invés de nos preocuparmos com a obra de Deus? Sabe, irmãos? Se você fosse convocado pela ONU para cuidar de algo que fosse importante, que te desse visibilidade, que te desse... Você talvez traria aquilo como uma preciosidade. Eu gostei lá do que o Vinícius falou, do futebol. O Zé usou aqui, eu quero usar também. Sabe, nós trazemos uma coisa simples, o nosso time de futebol com tanto carinho. Não fala mal do meu time, não. Não fala mal, não. Está ganhando em falar nisso. Né? É o São Paulo, para quem não sabe. Tanto carinho, com tanta coisa. Vamos, eu já fui lá também, eu já pulei. Já entrei embaixo do bandeirão e fiquei lá batendo a mão no bandeirão. Me sentindo, sabe? Mas a casa de Deus deveria, a obra de Deus deveria ser aquilo que nós temos, o maior zelo. Você vai, nada pessoal com quem vai no estádio. Eu também vou, também coloco foto do Jefferson. É que vocês acham que foram os últimos aí. Apesar que o Zé levou também, o coitado do Leonardo lá no jogo do Corinthians. Mas olha só, nós vamos lá no jogo e nós tiramos foto, colocamos no Facebook. Não é assim? Foi no estádio, uau! Para lá na balsa, tira foto do lado do Pelé. Coloca no Facebook. A gente vem na casa de Deus, desculpa ter te usado, mas eu sei que você faz também. Teve que tirar foto mesmo. Eu sei. Mas aí a gente sai da igreja, a gente não posta no Facebook, do tipo, saí da igreja agora, estou entrando, estou indo para o núcleo, estou indo discipular agora. Sabe, pense por um instante. Estamos dando a mesma importância que damos para coisas do nosso cotidiano, que são importantes para nós. Eu também faço isso, Jefferson. Também boto foto, filmei lá, eu lá, pulando, tenho meu celular. Sabe, e aqui, gente. E não só aqui, quando eu saio por aí para falar de Jesus, será que saio? Será que não saio? Será que faço? Será que não faço? Estamos nós vivendo o Evangelho? Considere, olhe para dentro de si. A gente nos faz considerar, considere. Olhe para dentro de si, porque quando nós não fazemos, infelizmente, nós provamos coisas que não são boas. Olha o que diz a continuação do texto, versículo 6. Tende semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquinho furado. Assim diz o Senhor, e aqui ele vai mais uma vez pedir para considerar. Sabe, irmãos? E aí depois ele vai continuar aqui no versículo 9, que diz: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos:
por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por conta da sua própria casa. A gente faz considerar? Eu considerei. Quando eu comecei a estudar em Ageu, eu comecei a parar e pensar, Senhor, puxa, Senhor, essa doeu. Sabe, irmãos, nós precisamos considerar se nós estamos nos preocupando demais com as nossas coisas ou não. E aí vale a passagem que a Gerlane usou aqui no momento de dízimos e ofertas. Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmãos, não adianta correr atrás do vento. Não adianta correr atrás enquanto nós não pararmos por um instante e entendemos que é na justiça de Deus que nós devemos aplicar toda a nossa força, tudo que nós podemos, todo o nosso ser. Vale o momento de descanso? Vale. Vale ir lá no jogo, mesmo do Santos? Vale. Até tirar a foto lá com o Pelé vale. Vale tudo isso. Pode colocar no filme? Pode. Não tem problema. Pode. Irmãos, Deus te disse o seguinte, olha, disse para Deus, não te peço que os tire do mundo. Nós estamos nesse mundo. A questão é nos livre do mal, e muitas vezes o mal está dentro de nós mesmos, quando nós simplesmente nos calamos para Deus, ou para as coisas de Deus, para vivermos as nossas coisas, nos preocuparmos apenas com aquilo que nós gostamos e queremos. Bom, o povo entendeu o recado, tá? Ele entendeu o recado e começaram então a trabalhar, voltaram a fazer. É interessante que esse povo volta a fazer, se empenha agora a trabalhar e reconstruir o templo. Nós vemos em Esdras que Deus inclusive prosperou as pessoas segundo a tua palavra. Lá em Esdras, depois se você quiser dar uma olhadinha ou anotar aí, capítulo 6, versículo 14, exatamente Esdras falando desse momento que o povo voltou a construir e foi ali abençoado e prosperado, e acabou prosperando segundo a palavra de Deus. Eu não estou dizendo aqui que se você simplesmente fizer aquilo, tudo que Deus está querendo, você vai prosperar, porque a palavra de Deus não é prosperidade material como nós estamos algumas vezes esperando. Existe coisa muito maior e muito mais importante do que dinheiro. Quando a Bíblia fala para nós, a igreja, de prosperidade, isso vai muito além do que simplesmente uma carteira cheia ou um carro novo. Isso passa largo exatamente disso. Bom, as pessoas voltaram então e reconstruíram o templo. Agora Ageu faz com que essas pessoas considerem mais uma outra etapa. Porque muitas vezes você está hoje aqui, você está ouvindo as coisas que nós estamos falando, você está pensando, puxa, é verdade, eu preciso, vou fazer, quarta-feira eu vou lá, segura lá, hein, cara, prepara umas cadeiras lá, hein, quarta-feira. Eu vou lá para ver o que está acontecendo. Não, acho que essa quarta eu não consigo. Mas enfim, desculpa, né? Não, é que tem lá na outra também. Eu já tinha assumido um compromisso. Mas olha só. Muitas vezes nós saímos da igreja e saímos nesse sentimento. Eu vou, olha, discipulado. Quem que eu falo? Posso falar com a Elisângela? Já pego lá para fazer o discipulado. Olha, recepção. Já me coloca então. Sabe, a gente vai assim, pensando em algumas coisas, já começa a viajar e tal. Sabe qual é o problema? Quando a gente descer aquelas escadas e sair naquele estacionamento, passou. Foi. Passou a vontade, passou o impacto, passou tudo. Agora volta ao normal. E essa era justamente aquilo que Deus está mostrando para esse povo. Deus está falando com Ageu a respeito disso. Mas olha, tem que trabalhar na vida deles, porque eles não podem parar. Eles têm que continuar. Então Ageu agora ele vai levantar 3 pontos que nós não vamos passar, porque vamos apenas citá-los. Mas no capítulo 2, do 1 ao 9, Deus vai dizer o seguinte: olhe para o alto. Para você não desistir, para você não tomar para si de novo, para você não voltar a se preocupar apenas com você, para você não voltar apenas a viver a sua vida, ou achar que você é a pessoa mais importante do universo, olhe para o alto. Entenda que existe um Deus. O capítulo 2, versículo 7, por exemplo, diz assim: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos.
Ele está dizendo o seguinte: olha, existe algo maior do que tudo isso, maior até do que os seus olhos possam ver, maior do que você pode imaginar, e esse maior é Deus. Deus existe, Ele é real, Ele é pessoal, Ele é pessoal. Você pode contar, falar, você pode, enfim, você pode viver uma vida cristã autêntica e um Deus autêntico e pessoal. Lembre-se, Deus existe e Ele está conosco. Vale a pena cuidar das coisas dEle. Segunda coisa que Ageu vai explicar, do versículo 10 ao versículo 19, olhe para dentro de si. Uma das coisas que nos faz desistir é a falta de santidade, é sermos contaminados. Sabe, irmãos, isso é muito complicado, muito, muito complicado. Nós somos contaminados, perdemos a santidade por algum motivo, e quando nós vemos, nós estamos longe daquilo que nós estávamos. Nós estamos longe da vontade de Deus por causa da contaminação. A gente entender que nós não podemos nos afastar dessa comunhão, porque se nós nos afastarmos dessa comunhão, muito facilmente seremos contaminados. E se não nos mantivermos em santidade, provavelmente nós vamos nos afastar e as nossas coisas vão voltar a ter prioridade. Terceiro, olhe para frente, do capítulo 2, versículo 20 ao versículo 23, que é o final. Ageu vai dizer para aquelas pessoas: olhem para frente, porque essa casa que vocês estão construindo não é apenas uma casa, é a casa onde um dia a casa de Deus vai passar aqui, vai colocar o pé aqui dentro, ungido de Deus, o servo, é o que diz o texto. Sabe, irmãos, aquilo que nós construímos para Deus, aquilo que nós gastarmos tempo para Deus, todo o tempo que nós gastarmos em oração, todo o tempo que nós gastarmos lendo a Bíblia, participando da igreja como um todo, de todas as esferas da igreja, não são à toa. Um dia Jesus voltará, pessoas serão salvas, porque você simplesmente saiu da sua zona de conforto. É preciso entender e olhar para frente. E essas três coisas nos ajudam, nos encorajam a continuar. Um homem chamado David Livingstone, ele gastou um bom tempo da sua vida na África, ajudando as tribos indígenas e tudo mais. Ele amava aquele lugar, amava a África, ele amava aquela tribo da África que ele por tanto tempo ajudou. Quando ele morreu, o corpo dele foi enterrado na Inglaterra, que era a pátria dele. Mas o desejo dele era que o seu coração fosse levado para a África e fosse enterrado debaixo de uma árvore, naquela tribo onde ele tanto ajudou, onde ele tanto amava e tanto viveu. Assim foi, o corpo dele foi enterrado na Inglaterra e o coração foi enterrado na África. Sabe, irmãos, refletir, considerar, nos faz pensar o seguinte: onde está o nosso coração? O nosso coração está em Deus? Ótimo. Esse é o primeiro passo, importante passo. Mas se está em Deus, como está a causa de Cristo? O que estamos fazendo para a casa de Deus? Estamos deixando a nossa vida cristã em ruínas? Alguns deixam. Cheio de teia de aranha. A vida cristã é cheia de teia de aranha, cheia de pó, uma bagunça, está tudo de perna para o ar. É nossa responsabilidade cuidarmos da casa de Deus, cuidarmos do nosso coração. Onde está o seu coração? Sabe, nós devemos fazer espiritualmente como esse homem fez. Enterrarmos o nosso coração na vontade de Deus. É o único jeito de dizermos: Deus, já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Está aqui, olha, meu coração está diante do Senhor. Vive a minha vida e que eu possa ser o melhor na tua casa e fazer o melhor e seja a melhor coisa que aconteceu e pode acontecer na minha vida, o Senhor. Querido Deus, nessa manhã, Pai,
nós nos achegamos diante da Tua palavra. Considerações. Considerai é a palavra hoje. Considerarmos, Deus, se estamos vivendo, Senhor Deus, uma vida cristã, convertidos, ou se somos apenas convencidos. Se abandonamos, Senhor, a nossa vida, se abandonamos o nosso eu, se nos prostramos diante do Senhor e se somos apenas simpatizantes de tudo isso que acontece. Se somos teus, somos teus. Mas se alguém aqui, Senhor, se tem essa dúvida, que o Senhor possa tirar, Senhor, que o Senhor possa mostrar o caminho, que essa pessoa possa se entregar 100% no seu altar. A nós, Deus, que te pertencemos, que somos teus, nada pode nos tirar desse lugar. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a vivermos isso agora. É preciso vivermos o Evangelho. Não podemos deixar a sua casa, Senhor, de qualquer jeito. Nós não podemos deixar, Senhor Deus, e mesmo fisicamente, as cadeiras desarrumadas, ou faltando copo, ou, Deus, de qualquer forma, porque aqui, fisicamente, Deus, representa aquilo que nós cuidamos interiormente. Se não temos o menor zelo, Senhor, por onde nos reunimos, quanto mais pelo nosso coração, Pai. Então ajuda-nos, Senhor, primeiro, a cuidar aqui dentro. E que isso, Pai, seja tão grande, que nós cuidemos de tudo, Pai. Que do Senhor seja o melhor. E que nada, Senhor, tire esse encorajamento dos nossos corações. Que nós possamos olhar para o céu e entendermos que Deus existe e é presente. Que possamos olhar para dentro de nós e entender que somos falhos, mas que a santidade deve estar em primeiro lugar e a nossa grande busca. Que possamos olhar para frente e saber que Jesus virá e todo esse trabalho não é em vão. Em nome santo de Jesus nós te louvamos, Pai. Te agradecemos por tudo, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, queridos. Vamos ficar de pé. Com todas essas considerações, eu espero que você saia por essa porta e permita que a palavra de Deus caminhe junto com você. Como é que está a Sandra? Piorou nem melhorou, tá? Está caminhando? Tá. Vamos orar por ela. Antes de orar pela Sandra e por cada um dos irmãos da Igreja Bíblica que passam por dificuldade, né? Tem aquela outra irmã, como é que chama mesmo? Fugiu o nome? Marli, né? Tem que ver como é que ela está também. E a Sandra está recebendo visita lá? Tá mesmo? Todo mundo aqui da igreja já foi visitá-la lá, ou Isaías? Alguns? E quem não foi? Qual é a desculpa? Ah, não conheço. Esse é Isaías, pastor Isaías, muito prazer. Essa aqui é a Igreja Bíblica. Somos um corpo, uma família. E a Sandra está precisando de um abraço. Então, se prepara lá, hein? Prepara para a festa essa semana. Amém, queridos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces, o encorajamento para que você viva essa vida do Espírito Santo, seja sobre a sua vida não apenas hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Amém.